Sejam todos bem-vindos para mais esse momento do estudo do Livro dos Espíritos. O meu nome é Valderez, faço parte do grupo Caminheiros do Amor. Estamos aqui nesta tarefa do aprendizado, aproveitando a oportunidade que nós temos e agradecendo a Deus pela nossa existência, pela oportunidade de vida, por tudo que temos e tudo que somos, caminhando sempre, seguindo Jesus, que nos dá a orientação e o modelo a seguir. A doutrina espírita vem nos auxiliar, vem nos esclarecer, quais são os nossos propósitos na nossa existência, no nosso compartilhamento com o próximo. E hoje o Livro dos Espíritos vai nos trazer mais respostas sobre questionamentos da nossa humanidade, da nossa vida cotidiana, que tanto nos esclarece, sobre questões do nosso dia a dia, nossa vida em sociedade e esse intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual, que é o nosso Consolador prometido, segundo Jesus, que veio clarear a nossa visão, a nossa capacidade de entender quais são os projetos de Deus para que possamos crescer e evoluir intelectualmente, moralmente e espiritualmente. E o Livro dos Espíritos nos concede essa oportunidade de fazermos as reflexões sobre vários questionamentos. Mas antes de iniciarmos o estudo de hoje, nós vamos fazer a nossa prece inicial, que é esse envolvimento, essa conexão que nós temos com o nosso Pai da Vida, os benfeitores, e convidando Jesus para adentrar nos nossos lares e também em nossos corações. Então agora é um momento especial, é o momento em que nós nos conectamos, e abrimos os nossos sentimentos, o nosso coração, para receber toda essa energia positiva que a espiritualidade nos oferta, convidando sempre os nossos amigos benfeitores a estarem conosco. Sendo assim, nesse momento de gratidão, nos unimos ao nosso Pai da Vida, pedindo a Ele e agradecendo por tudo, especialmente pela oportunidade de vida, pelas experiências que temos que enfrentar, pelos desafios que nos esclarecem e nos fortalecem, para que possamos aprender com esses desafios a superarmos tudo que trazemos ainda de dificuldade. Então assim entendemos que tudo é o aprendizado, que tudo tem uma razão e um porquê. E assim vamos buscando, através desse intercâmbio, dessa relação próxima com Deus, com o Mestre Jesus, vamos buscando força e equilíbrio
para que possamos caminhar mais sutilmente, mais suavemente, através dos desertos que nos conduz, né, a mundos mais felizes, a condições mais seguras e de maior entendimento. Então, sendo assim, agradecemos por tudo e pedimos, né, força e equilíbrio, paciência, tolerância, resignação para os enfrentamentos diários. E assim vamos pedindo licença para iniciar, né, o estudo desse dia. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje no Livro dos Espíritos, né, estamos no capítulo 11, o tema central é a caridade e amor ao próximo, né? Como tudo que Jesus veio nos ensinar, é a caridade em primeiro lugar. É a caridade que se faz necessária para o nosso progresso, para que possamos aprender a amar. Então, quando a gente fala em caridade, nós estamos falando em amor. E amor é a lei maior, né? A lei divina do nosso Criador, que nos conduz a essa evolução. Então, hoje, né, são 2 itens, o 888 e o 889. E a resposta, né, do plano espiritual que foi dada para Kardec é do espírito de São Vicente de Paula. É a explicação, né, o esclarecimento do que nós devemos pensar sobre a esmola, nessa condição que muitas vezes nos deparamos no nosso dia a dia e no nosso cotidiano e que muitas vezes são questionáveis. Então vamos entender o que o plano espiritual, né, através do espírito de São Vicente de Paulo veio nos orientar, né, veio trazendo o esclarecimento. Então na questão 888, né, Kardec pergunta para o plano espiritual: o que pensar da esmola? Então, o que a gente tem que pensar, né, dessa condição, desse ato de dar uma esmola? O que é a esmola? Então, a resposta: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moralmente e fisicamente. Ele se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se promover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daquele que não pode trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Então aqui, né, já tem uma compreensão do que é, né, essa condição de um ser humano ter necessidade, né, de necessitar desse recurso da esmola. Então eles esclarecem logo aqui nesse primeiro item, né, falando que o homem, quando ele tem essa necessidade, né, de pedir a esmola, é uma degradação moral e uma degradação física. Então é um sofrimento realmente para o homem estar nessa condição. Só que a lei de amor, a lei de Deus, né, na nossa sociedade, ela nos imputa, né, essa condição da nossa consciência de que aquele que é mais forte, ele deve proteger o mais fraco, né? Nós temos essa consciência que é a lei divina, a lei do amor que está dentro de nós. É dessa necessidade de que temos que ter essa consciência de assegurar, né, auxiliar aqueles que têm uma condição, né, de dificuldade. Então não é o acaso, e não é por acaso que estamos aqui compartilhando
e aprendendo. Nós temos na nossa sociedade uma estrutura diferente de necessidades, para que possamos compartilhar e também ter a oportunidade, né, de fazer o exercício do amor, sem o julgamento. Então, na nossa consciência já está estabelecida, né, pela lei do amor, né, que devemos ter olhos de compaixão e nos projetar sempre no lugar do outro. Então, o plano espiritual já nos alerta para que fiquemos atentos, né, nessa condição de que irmãos nossos passam por essas dificuldades. E eles continuam aqui, né? Kardec continua a perguntar: a esmola, ela deve ser reprovada? Porque nós fazemos um julgamento, né, dessa condição. Então Kardec quer saber e ele pergunta. E a resposta é: não, não é a esmola que é reprovável, frequentemente é a maneira pela qual é feita. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que ele estenda a mão. Então aqui nós vamos entendendo já, né? Não é reprovável a esmola, né? É a maneira com que a gente faz habitualmente, é a maneira como que nós damos, né, esse auxílio, esse recurso, né? Então o ato de atender uma necessidade pontual é o que se configura como esmola. Só que esse ato ele deve ser feito de forma mais pensada. Nós temos que ter uma reflexão sobre o ato em si, né? Pois nós podemos fazer de forma humilhante, degradando aquele que recebe. Muitas vezes a gente, para se livrar daquela situação, né, de alguém nos abordando e nos incomodando, né, a gente dá aquele recurso momentâneo para se livrar, porque se sente incomodado daquela situação. Pode ser assim ou pode também ser de outra maneira, né? Nós podemos fazer a oferta, atender aquele pedido, para exaltar o nosso orgulho e a nossa vaidade. E assim nós vamos inflando o nosso ego, né? Como diz logo adiante, né? Mostrando a nossa mão esquerda o que a nossa direita faz. E isso é reprovável, porque isso é exaltação do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. E exalta para a gente, né? Exalta em nós o que nós temos, né, de mais difícil, que é a questão de mostrar ao outro, né? É aquela coisa do externo. Quer dizer, eu vou atender aquela necessidade para mostrar para a sociedade o quanto eu sou bom, o quanto eu tenho, né, de superioridade diante daquele ser, né, que se encontra numa condição inferior. Então nós temos que pensar realmente de que forma nós estamos dando esse recurso momentâneo. Porque o ato de atender uma necessidade pontual nós muitas vezes pensamos que estamos fazendo, resolvendo, né, a dificuldade do nosso irmão, mas é um auxílio pontual, né? Nós estamos só atendendo uma necessidade momentânea e achamos muitas vezes, né, que nós estamos salvando o outro. Mas é só um auxílio pontual, é um atendimento imediato. É um recurso que ajuda naquela necessidade momentânea,
mas muitas vezes a gente acha que está salvando o outro, né? E muitas vezes também nós negamos essa ajuda em função do julgamento. Então, olha quantas coisas que nós devemos avaliar, né, no ato de ofertar essa ajuda momentânea. Né? Então, não é a esmola que é reprovável. É todo esse contexto, né, que nós fomos discorrendo até o momento. Eu estou dando para me livrar, né, porque aquela situação está me incomodando. Eu estou fazendo para exaltar o meu orgulho, a minha vaidade. Ou muitas vezes eu não vou ajudar porque eu faço julgamento, né? Nós julgamos aquele que está naquela condição. Então isso sim, né? Essas três questões elas têm que ser pensadas no ato de ofertar um auxílio, né? Esse auxílio circunstancial, ele é pontual. Porque essa pessoa ela deve ter muitas outras necessidades, muito maior, né, do que aquele efeito que nós estamos presenciando. Então tem todo um contexto, né, para aquele nosso irmão estar naquela condição. E eles continuam, né, na resposta. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto do que no ato. Então, nós temos que entender o que se passa dentro de nós quando nós ofertamos esse auxílio. Qual é o sentimento que está emanando dentro de nós, né? Quando nós prestamos esse recurso. Ele fala da benevolência, né? Então, nós temos que ir além da esmola, né? Nós temos que pensar nessa beneficência, que é o ato de atender às causas e não o efeito da miséria humana. Então, nós temos que ir além daquela situação, né, daquele ato que nós estamos vivenciando, que é o auxílio imediato. Quais são as causas daquela situação? Por que aquele irmão chegou naquela condição? Então, nós estamos indo para além da esmola. Estamos caminhando para a beneficência. Lembrai-vos também que a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do favor. Então, dependendo, né, de como que nós fazemos, né, esse auxílio, esse ato, né, momentâneo e pontual, o nosso mérito pode ser retirado. Porque Jesus já nos disse que a vossa mão esquerda ignore o que dá a vossa mão direita. Quer dizer, fazer o bem sem essa ostentação, sem o orgulho, sem a vaidade, né? Então Jesus vem nos ensinar com isso a não fazer a caridade pelo orgulho, né? Para que nós tenhamos essa consciência. E eles continuam, né? É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado não é sempre aquele que pede. O receio de uma humilhação retém o verdadeiro pobre e frequentemente ele sofre sem se lamentar. E é a este homem verdadeiramente humano que sabe ir procurar sem ostentação. Então aqui está falando de uma necessidade que vai muito além de pedir esmolas, que nós temos muitos irmãos que passam, né, por provações, por dificuldade, e que nós nem fazemos noção, né, de que ele necessita. Então essa prática do amor, né, essa prática da caridade, do auxílio ao próximo, de enxergar o nosso irmão, ele vai muito além do que a gente imagina, né, do que a gente vê nas praças públicas, né, das misérias humanas. Nós irmos de encontro, né, dos infortúnios ocultos. Então temos essas duas questões, a esmola, né, e essas causas dos infortúnios, né, que é o
muitos irmãos passam pela humanidade. Então a caridade ela é muito mais abrangente, né? Nós temos que ter um olhar diferenciado, um olhar de mais grandiosidade para as necessidades e essas questões das misérias humanas, né? E nós temos que pensar, né, nessa condição da responsabilidade social, né, de se engajar, né, de ir muito além da esmola, pensando nessas causas, nessas necessidades, desses infortúnios. Só que para isso nós temos que estar movidos por um sentimento de solidariedade, né, de fraternidade, e ir de encontro aos necessitados, pois é isso que nos conecta ao Criador, né? Esse amor, esse olhar, né? Esse encontro de almas. É o encontro do necessitado com aquele que pode auxiliar. Então é um encontro de almas. É isso que o nosso Criador, o nosso Pai da vida, espera. É na nossa evolução, no nosso crescimento, que a gente olhe para o nosso irmão e enxergue, né? Enxergue o próximo através desse sentimento, sem o julgamento, sem o questionamento. Porque quem somos nós? Se Deus oferece a oportunidade para todos os seus filhos, por que nós nos sentimos juízes da verdade? Por que nós julgamos e executamos conforme, né, o nosso orgulho, a nossa vaidade? Somos imperfeitos, somos aprendizes e achamos que podemos julgar, fazer o julgamento em detrimento do sofrimento, né, e dos infortúnios que os nossos irmãos passam. Então temos que repensar, né, essa questão desse auxílio pontual, né, que é a esmola, ir para muito além, ir para as causas, né, desses infortúnios, se engajar numa condição de responsabilidade social, porque se temos uma condição, né, e quando nós falamos de caridade, nós não estamos falando só de recurso financeiro, é da oportunidade, né, para que esse irmão possa ter uma condição de estudo, de entendimento, de oportunidade. E são pequenos gestos, né, de trabalhos voluntários. Então esse engajamento é muito importante para que haja, né, no futuro menos, né, necessitando, passando por essas condições. Então, amai-vos uns aos outros. É toda a lei, é a lei divina, pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica. Então, olha, né, o encontro de almas, né, é a conexão com Deus. O amor é a lei de atração. Quer dizer, quando tem o necessitado e tem aquele que pode auxiliar, o amor é a lei de atração. Isso chega a ser poético, né? Então é Deus oferecendo para nós, que muitas vezes estamos numa condição de auxiliar, nos possibilitando o encontro do necessitado para que possamos promover a lei do amor e chegarmos até Deus. Porque nós
adoramos o nosso Criador através do nosso semelhante. É isso que Deus espera de nós. Ele não quer ser bajulado, Ele não quer ser paparicado. O que Deus espera de nós é que possamos fazer o exercício do amor através do próximo. Então é esse encontro de almas. Então toda vez que nos chega a oportunidade do auxílio, do recurso, seja material, seja moral, para aquele que necessita, é uma oportunidade que nós temos de crescimento, de evolução, de entendimento do nosso papel social, do nosso papel espiritual e da nossa evolução moral. E a última pergunta, a 889, Kardec pergunta, para o plano espiritual: não há homens reduzidos à mendicância por suas faltas? Então, olha que interessante essa pergunta. E o plano espiritual responde: sem dúvida, mas uma boa educação moral, sem dúvida, mas se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perda. É isso, sobretudo, que depende o melhoramento do vosso globo. Então, aqui vem a nossa responsabilidade social, Porque ele pergunta aqui, o homem que necessita, que passa por esse infortúnio, da miséria, por causa das consequências que ele mesmo causou, e eles respondem sim, sem dúvida. Aí vem a oportunidade também da caridade para que essas pessoas tenham oportunidade também de se educar moralmente. Então, olha a responsabilidade social que nós temos, todos nós temos, de oferecer, de ofertar a oportunidade de educar, de nos educarmos primeiramente, para que possamos ter a condição de auxiliar esses irmãos, para que eles possam ser movidos por um sentimento de amor, de prática da lei de Deus, porque muitas vezes faltou oportunidade. E essa falta de oportunidade acabou conduzindo esse irmão para uma condição degradante. Então, olha a responsabilidade que nós temos, uma responsabilidade perante a sociedade. Então, aquele que tem um pouquinho mais de entendimento, aquele que já alcançou um degrauzinho, evolutivo, que conhece um pouquinho mais, tem a oportunidade também de oferecer, de falar sobre essa condição, de ofertar uma oportunidade para aqueles. E são várias frentes, cada um dentro do seu talento, dentro do seu conhecimento, pode ofertar uma condição de reflexão, de aprendizagem, de condição amorosa. Seja ela qual for, quando nós nos debruçamos na lei do amor, na lei divina, tudo caminha para o progresso. Então, mesmo aqueles que estão numa condição degradante, eles não precisam de julgamento. Eles precisam de uma oportunidade. Uma oportunidade de entender, uma oportunidade de estudar, uma oportunidade de trabalho, e uma sociedade consciente, uma sociedade fraterna, uma sociedade solidária. É o que nos vem no momento, a refletir.
o que podemos fazer. Então, o entendimento sobre esse estudo vem nos seus momentos de finalização fazer essa reflexão sobre o ato de prestar o auxílio, seja ele pontual, através do atendimento de uma necessidade momentânea, e também para que nós possamos nos engajar em causas maiores, nas causas dessas dificuldades, desses infortúnios ocultos, para que no futuro o nosso globo, esse planeta Terra, não haja ninguém que passe por essa necessidade. Que assim seja, graças a Deus.